Irmãos, bom dia a todos. Hoje é citado, comemorado no mundo a Páscoa. Naturalmente que não há nada de errado em fazer uso da data. Então, quando se está citando a Páscoa, você fazer uso da data e explicar o significado da Páscoa, mostrar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, não há nada de errado quanto a isso. E nós fizemos isso até na quarta-feira passada. Lembra que, para aqueles que estavam aqui, eu destaquei dois aspectos do risco que tem da secularização da data. A primeira é essa secularização partindo para a questão apenas de chocolate. Então, num sentido, a Páscoa tem sido secularizada pela questão comercial, e para muitos passa a ser apenas um momento onde se lucra com a questão do chocolate. Então, esse é um risco. O segundo risco é que esta data, uma vez no ano, venha fazer com que a gente esqueça o que é a verdadeira Páscoa, biblicamente. Quando é que nós celebramos? Quem veio quarta-feira não pode responder. Quando é que nós celebramos a Páscoa? Na ceia. Na ceia. Então, não é errado fazer uso da data para explicar o significado da Páscoa e até para mostrar e dizer, olha, o que é a Páscoa é a nossa ceia. O que a gente não pode é valorizar mais uma data no ano do que o que a gente faz todos os domingos, quando nós nos reunimos e partimos o pão e comemos da mesa do Senhor. Então é esse risco que muitas vezes acontece. Para muitas pessoas, se você perguntar e fala, quando é comemorada a Páscoa? Ele vai dizer, olha, uma vez no ano. A data muda, pastor, porque não é fixo. Mas uma vez no ano a gente celebra a Páscoa. Na verdade não, nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós comemos do pão e partimos o pão e bebemos do vinho. Então, feita essa ressalva, vamos para a nossa aula de hoje, que é do pacto de Deus com o homem. Esta é a segunda aula dentro deste assunto, da Confissão de Fé de Westminster, e um domingo antes o nosso irmão Fabiano ministrou a aula, eu estava fora, estava ministrando numa igreja lá da Serra, e o Fabiano foi quem me substituiu, a quem eu agradeço. Foi muito boa a aula dele, tive a oportunidade depois de ver o vídeo, para poder saber até onde ele abordou e tudo mais. Foi muito boa a aula do nosso irmão Fabiano. Inclusive, nós vamos entender bem essa doutrina do pacto, e acabou coincidindo, não foi planejado, faz com que a gente entenda o porquê dessa questão da Páscoa. Por que nós vemos a Páscoa acontecendo na ceia e como que no Antigo Testamento a Páscoa acontecia em outras épocas. Isso se dá exatamente por causa dessa questão do pacto de Deus com o homem e a forma como o pacto é administrado. O que eu quero fazer hoje, naturalmente que nós estamos com diversos irmãos viajando, mas eu gostaria que nós pudéssemos primeiro revisar o que o nosso irmão Fabiano falou, tendo visto que já tem aí 2 domingos, e segundo, que nós possamos ter uma visão do todo dessa teologia. Nós vamos tentar ler, eu sei que todos aqui já leram esse capítulo em casa, sei que todos vocês já leram o capítulo da confissão, não é isso? Todos já leram, então está tranquilo, vocês já viram todo do capítulo. Porque qual que é uma das questões? Na escola dominical você vem e não tem como a gente dar uma aula do todo. Então você vê um pedaço, no outro domingo você vê outro pedaço, mas você que já leu tudo na semana, você entende o que está acontecendo, não é isso? Eu não estou entendendo a cara de vocês assim, parece que alguns estão dizendo, é isso, assim e tal. Eu sei que vocês leram, eu sei. Mas mesmo ciente que vocês leram, hoje eu quero ler com vocês o todo. E a gente vai tratar do pacto, mas a gente não vai descer a grandes detalhes agora. A gente vai fazer isso nas outras aulas sequenciais. Na verdade, são várias aulas aqui sobre o pacto. Irmãos, o pacto, a teologia do pacto ou a teologia da aliança são sinônimos, tá? Pacto e aliança, nós estamos usando com o mesmo sentido aqui. A teologia do pacto ou a teologia da aliança, ele é mais do que uma doutrina, mais do que a doutrina do pacto. Não é que é errado dizer a doutrina do pacto, mas na verdade, pacto e aliança, ele não é apenas uma doutrina, mas sim, ele é a estrutura de toda a Escritura. Por exemplo, você tem uma doutrina sobre o homem, você tem uma doutrina sobre o atributo de Deus, uma doutrina sobre a natureza de Cristo, uma doutrina sobre os sacramentos,
são os temas, né, doutrinários. E na verdade o pacto ou a aliança não é uma doutrina, mas sim uma forma de você ver todas essas doutrinas interligadas. O pacto e a aliança é aquilo que unifica a Escritura. A doutrina do pacto e da aliança é chamado como se fosse o coração da teologia reformada. Para alguns, teologia reformada pode ser resumida como teologia da aliança. Tamanha a importância desse aspecto. Quando você olha para a Confissão de Fé de Westminster, você percebe que ela é, na verdade, desdobrar dessa doutrina do pacto. Primeiro ela começa dizendo da Escritura, que é como nós podemos conhecer Deus. Podemos conhecer Deus através da revelação de Deus, na revelação natural ou na Escritura. Na revelação natural nós conhecemos alguns aspectos, mas jamais o aspecto salvífico. Isso se dá somente através da Escritura. Então, tendo mostrado a fonte de revelação para nós, a confissão passa a mostrar que existe Deus, quem Deus é, os seus atributos, as pessoas da Trindade, que esse Deus tem um plano, um decreto, que este Deus cria todas as coisas. Então existe o ser humano do outro lado, que foi uma criatura de Deus. Então Deus, a revelação de Deus, o ser humano como criatura, e a doutrina do pacto vai mostrar então como que Deus e o ser humano se relacionam. Deus e o ser humano se relacionam através de uma aliança, de um contrato feito. Deus faz um pacto com o ser humano, com a sua criatura, e a partir daí todo relacionamento será um relacionamento dentro de uma aliança estabelecida. Esse pacto vai acontecer de duas formas, através do pacto de obras e através do pacto da graça, que nós vamos ver um pouquinho à frente. E vamos ver que esse pacto da graça é administrado de duas formas também. Ele é administrado no Antigo Testamento e administrado no Novo Testamento. Então é assim que se dá todo o desenvolver. Por isso que depois você vai ver aí sobre salvação, sobre Cristo. Quem é o Cristo? Aí você vai ter várias doutrinas sobre Cristo. Mas quem Cristo é? Nessa figura de um pacto que Deus estabelece. Cristo é o quê? Quem sabe? Deus tendo um pacto com o homem, Cristo seria o quê? Só um por vez, hein? Mediador. Ele é aquele que vai mediar essa relação de Deus com os homens. Por isso que Timóteo vai dizer que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo e este homem. Então percebe? Jesus, e aí vai ter que explicar quem Jesus é. E aí vai ter que dizer dos seus ofícios, das suas funções. Para que esse mediador fosse aceito, ele é plenamente Deus, ele é perfeitamente homem. Então a sua vida e a sua morte vai ser essencial para nós entendermos essa figura do mediador, que vai mediar essa relação de Deus com os homens. A confissão vai dizer que dentro desse pacto da graça, Deus vai nos dar também o Espírito Santo. E aí você vai ver na confissão as obras que o Espírito Santo faz. Ele nos regenera, ele nos vocaciona. Então tudo isso aí é um desdobrar deste pacto. E como que isso vai se dar numa igreja. E como que a igreja vive. E aí tem a série de coisas sobre a igreja, os sacramentos e tudo mais. Então percebe, doutrina do pacto, doutrina da aliança, ou doutrina da aliança, é sinônimo, não é que é duas coisas, é a mesma coisa, pacto ou aliança. Então você vai me ver falando pacto, outra hora aliança. Mas eu não estou falando de coisas diferentes, mas sim da mesma coisa. Então você percebe que na verdade ela é a base como você lê as Escrituras. Isso faz também com que a Escritura deixe de ser um livro de historinhas soltas e se torne um livro de uma grande história. Você já deve ter reparado que às vezes eu estou pregando lá em Daniel, aí você vê coisas sobre Cristo aí em Daniel. Então, olha como é que isso está ligado a Cristo. É porque nós estamos trabalhando dentro de uma estrutura de pacto, dessa aliança. A aliança vai mostrar para nós que existe uma só história acontecendo. É a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. É a história de como Deus está em aliança com o seu povo. E nessa aliança Deus tem mediadores. No Antigo Testamento você tinha alguns mediadores. Moisés foi um mediador num determinado momento.
Davi foi um mediador num outro determinado momento, Noé e tantos outros com quem Deus fez o pacto e avança aspectos do mesmo pacto. Esses mediadores que você vê no Antigo Testamento, eles não são salvíficos, eles não salvam, eles apenas apontam para aquele que é o verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. Então Moisés, Abraão vão desempenhar funções que nos faz ver aquilo que Cristo vai fazer lá na frente. É como se Deus contasse a história de forma resumida diversas vezes na Escritura. Deus chama um homem e diz: olha, sai de um lugar e vai para um outro, e eu vou abençoar pessoas através disso. Deus fez isso com Jesus Cristo, tira Jesus Cristo, envia para um lugar, e Deus abençoa pessoas através de Jesus Cristo. Você vê José sofrendo horrores, sendo preso, traído pelos irmãos, preso, vendido, humilhado, para que a nação de Israel seja salva. Você vai ver isso lá no Novo Testamento em Cristo. Cristo é aquele que é vendido, humilhado, para que outros sejam salvos. E tudo então vai se desdobrar desta forma nas Escrituras. A doutrina do pacto, e eu tenho percebido isso, que muitas vezes nós sabemos coisas dela, mas nós não sabemos articular essa forma organizada. E quando a gente enxerga isso melhor, a gente consegue dizer: uau, como que belo é a Escritura. Eu não tinha percebido essas conexões que a Bíblia faz, mesmo que estava lá na doutrina do pacto a vida toda. Mas por não entender pacto, a gente acaba perdendo de vista esta beleza. Então, como começa a confissão de fé sobre pacto? Começa dizendo, vamos ler? Tão grande nunca senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio do pacto. Então o Fabiano trabalhou bem essa questão com os irmãos. Basicamente a gente percebe que a condição de criatura nos coloca em uma relação de subordinado para com Deus. Só o fato de sermos criatura faz com que nós devemos obediência àquele que nos fez. Se Deus tivesse criado o ser humano, esquece o pecado, estou falando ainda lá atrás, Deus cria Adão e Eva, e ele tivesse vivido durante 2 dias e Deus então tivesse tirado a vida dele, Deus estaria fazendo algo injusto? E aí, o que vocês acham? Injusto? Não, mãe. Por que Deus precisava dar alguma coisa para Adão? Nada, percebe? Porque Deus é o transcendente. Entender isso faz com que a gente entenda a nossa condição de criatura. Nós somos criatura, todos somos criaturas. Deus poderia, igual você pega lá um barro, o Fabiano usou essa metáfora, né? Pega uma massinha, e você faz lá um desenho, um bonequinho. Se você pega aquele bonequinho e quebra aquele bonequinho, tem algum problema? Não. Ninguém faz isso, mas se você fizesse uma bela casa, e dissesse: não gostei não, vou quebrar. Pode ou não pode? Pode, não é seu. A pessoa vai dizer que você é meio louca, né? Gastou dinheiro à toa e tal. Mas é seu, você que fez, a casa não existia antes. Num certo sentido, Deus poderia simplesmente agir assim. Cria todas as coisas e acaba com as coisas. Deus é Deus. Mas Deus fez algo diferente. Ele fez e Ele quis mostrar benevolência para com aquilo que foi criado. E aí Ele vai criar aliança ou pacto. E aí a partir de aliança e pacto, aí sim Deus não pode mais destruir. Deus diz para Adão: no dia em que você comer, você vai morrer. Se Deus tira a vida de Adão antes de Adão comer do fruto proibido, a partir dessa aliança estabelecida, Deus foi injusto. Porque Deus fez um pacto e Deus está quebrando o pacto. Mas percebe então que o ato de fazer um pacto já é o quê? Graça ou condescendência, que é a palavra que a confissão de fé usa. Já é bondade de Deus, Deus fazer um pacto com a criatura. Esse pacto não é feito entre 2 iguais.
Não é uma negociação de duas pessoas que estão no mesmo nível. Não, aqui é de um rei e de uma criatura, do Criador com a criatura. O Criador diz, olha, eu quero se relacionar com você mediante alguns critérios. Nós vamos fazer uma aliança aqui. Eu vou dar coisas para você e você vai fazer determinadas coisas para comigo. Deus faz então uma aliança. A gente encontra essa ideia de aliança feita não apenas com o ser humano. A aliança, de certa forma, Deus fez com a criação em alguns aspectos. Embora não é a ênfase, a gente não vai gastar muito tempo nisso, mas olha Jeremias 33, por exemplo. Só para você entender como é que Deus funciona na base de aliança, para poder ser bondoso. Ele cria aliança com o ser humano. Jeremias 33, verso 20. Vamos ler? Assim diz o Senhor... tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes. Deus faz uma comparação, a aliança davídica, a aliança feita com Davi, é muito conhecida. Deus diz para Davi que iria suscitar sempre descendentes. Ao contrário com Saul, Deus tira de Saul do trono e não deixa nenhum descendente de Saul reinando. Deus diz, com Davi vai ser diferente. O trono sempre haverá um descendente de Davi. Vai ter um descendente que vai reinar para todo sempre, que é Jesus Cristo. Aí ele está dizendo, olha, se puderem invalidar a aliança que eu fiz com o dia e a noite, então é possível invalidar a aliança que eu fiz com Davi. Ele está dizendo, lógico que é impossível. Mas o que ele está dizendo? Que Deus fez uma aliança com o dia e com a noite. A ideia de que dia e noite acontece, você vai dormir, você não fica assim, será que o sol vai raiar? Você não diz, rapaz, e se o sol não raiar amanhã? E se não tiver dia, se for só noite a vida o tempo todo? Por que é que existe sol, dia e noite? Porque Deus fez uma aliança com a criação, para que a criação funcione desse jeito. Então percebe, Deus é um Deus que faz aliança, e as coisas vão funcionar dentro de alianças. Então, essa relação que Deus estabelece com o ser humano, é muito importante essa primeira parte. Ela nos coloca antes da aliança, melhor dizendo, a condição de criatura nos coloca em uma relação de subordinado para com Deus. Ser subordinado para com Deus não é critério de pacto, de aliança. Não, nós somos subordinados porque Deus é o Criador. Isso vale para todo ser humano. Todo ser humano está nessa condição. Então, qualquer ato de amor e bondade do Criador é matéria de livre e soberana graça do Criador, que é essa palavra aqui, condescendência da parte de Deus. Isso é importante porque daqui a pouco nós vamos falar de um pacto chamado pacto de obras, que vocês começaram a ver com o Fabiano. Muitas vezes as pessoas dizem, se o pacto é de obra, então quer dizer, pastor, que não tinha graça? Tem graça. Só de existir um pacto, já existe uma condescendência. Lembra aquilo que eu disse? Se Deus criasse Adão e simplesmente no outro dia, ou no mesmo dia, tirasse a vida de Adão, Deus não estaria sendo injusto. Mas Deus estabelece uma relação com Adão, e essa relação passa a ser uma graça de Deus. E nessa relação Deus coloca um pacto. Então Deus, por sua condescendência, fez aliança, pacto com a criatura. E Deus sempre vai lidar conosco desta forma, através da sua aliança. Vamos então dar essa olhada, como eu disse, geral desse tema do pacto. O primeiro pacto, vamos ler? O primeiro pacto era um pacto de obras. O primeiro pacto era um pacto de obras. Esse nome, pacto de obras, ele vai ter alguns nomes diferentes por alguns teólogos. Tem teólogos que diz, poxa, se eu escrever pacto de obras, as pessoas vão esquecer essa ideia de condescendência de Deus, que eu gastei aqui uns 15 minutos tentando explicar, de que Deus não precisava fazer nada, mas Deus fez. Ele diz, então quando coloca obras, as pessoas esquecem disso. Aí alguns preferem mudar o nome, em vez de pacto de obras, coloca pacto da
aliança da criação, ou pacto da criação, está colocando lá atrás, ou então a aliança com Adão. É a mesma aliança, apenas uma questão de nomenclatura. A própria confissão de fé, o catecismo ao falar do pacto, ele não vai chamar de pacto de obras, ele prefere chamar do pacto da vida, porque ele vai apontar para a recompensa que esse pacto traz. Mas há obras nesse pacto, e não há nada de errado com isso, e a gente vai usar a nomenclatura pacto de obras mesmo, para contrastar com o segundo pacto, porque nesse pacto, a vida que seria conquistada baseava de obras. Deixa eu fazer uma pergunta aí, fiquem atentos, hein? Adão e Eva tinham vida eterna antes de comer do fruto proibido? Sim? Tinham vida eterna? Presbítero fala. Rapaz, você foi corajoso, hein? Todo mundo foi de primeiro e você foi corajoso. Mas mantenha coragem. Deixa só a primeira parte, vai ficar melhor. Porque na primeira parte você foi bem. Mas tem um pouquinho disso sim. Por que Adão e Eva não tinham vida eterna? Porque se eles tinham, então vida eterna não se perde, é eterno. O Heber Júnior, professor, doutor Heber Júnior, ele até, ao ilustrar isso, ele diz assim, não é igual aquela música, que seja eterno enquanto dure, né? Não, se é vida eterna, é para todo sempre. Adão não tinha morte, ok? Não tinha morte. A morte é sanção desse pacto. Mas vida eterna seria a recompensa se Adão e Eva obedecessem. Por isso que o nome é pacto de obras. Se Adão e Eva vivessem em obediência a Deus, eles iriam desfrutar de vida eterna para todo sempre. Era um período de teste. Deus fez Adão e Eva e os colocou em um teste, em um pacto. E nesse pacto estabelece condições. Por isso que vai existir uma segunda árvore. A árvore, quando Deus planta no jardim, a árvore da vida. Percebe que tinha uma árvore lá? A árvore da vida. Se ele tivesse vida eterna por si só, não precisaria da árvore da vida. A árvore da vida está lá como um sacramento de recompensa daquele que iria cumprir o pacto de obras. Então, eu não estou dizendo que Adão e Eva morriam, tá, irmãos? Não é isso, por favor. A gente tem conceito de vida eterna ou de morte pensando apenas no algo físico que acontece. Mas não é isso. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que estão mortos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para juízo ou para a morte eterna. Porque na nossa mente, a gente fala de morte, a gente só pensa em morte física, nessa separação do corpo para com a alma, ou espírito. Na verdade, morte nas Escrituras é separação fisicamente e separação espiritual. Os mortos hoje que estão no inferno em alma, um dia eles vão ressuscitar, vão estar vivos fisicamente, num certo sentido, mas estarão mortos para todo sempre espiritualmente falando. Então, quando a gente pensa de vida eterna, a gente está pensando nessa condição que Adão e Eva teria de viver plenamente em comunhão com Deus para todo sempre. Adão e Eva ainda não tinham isso antes desse dilema da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez então um pacto com Adão. E Deus disse para Adão, no dia em que você comer, você morre. No dia, se você não comer, você irá viver eternamente. Não dá para a gente discutir qual nome é melhor, porque tem muitos bons argumentos. E porque, na verdade, é um aspecto do pacto. É um aspecto do pacto. A vida é recompensa. A gente poderia, então... Tá, mas qual que é o meio para essa recompensa? A obras. Então, por isso que o nome é pacto de obras. Por isso que alguém disse, deixa eu dar ênfase no meio pelo qual nós conquistamos isso. Então, é um pacto que não tem como você chamar de tudo, então você dá um nome. Aí você escolhe um aspecto desse pacto. Uns preferem dar o aspecto na recompensa, que é vida,
outros preferem dar o aspecto na exigência, que aí aponta para obras, né? Mas vamos tentar manter essa ideia de pacto de obras, já que vocês têm esse conceito, porque às vezes você lê um livro e você vai ver outro nome no livro. Não há problema nenhum, desde que você entenda o conceito. A confissão prefere usar essa ênfase no pacto de obras. Então, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida feita o quê? Prometida a Adão. Percebe? Se ela é prometida, então ele ainda não tinha a vida eterna de viver para todo sempre em comunhão com Deus. Ele estava desfrutando dela, mas ainda não a tinha plenamente. Ele teria se ele obedecesse. E nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. E aqui o Fabiano tratou bastante disso, mas a gente tem que voltar mesmo, reforçar, é um assunto bem denso. Adão, o pacto feito com Adão, não é só para Adão. É um pacto feito com Adão que atinge todos os representados em Adão, toda a humanidade. Adão é o representante desse pacto. Adão é o escolhido primeiro, o cabeça dessa humanidade, que vai representar Deus, representar a humanidade, melhor dizendo, diante de Deus nas suas decisões. Se Adão obedecesse, não só Adão teria vida eterna, todos nós teríamos vida eterna. Todos iríamos nascer, a ordem de crescer, multiplicar e ter filhos, não tem nada a ver com o pecado, ela é anterior ao próprio pecado. Nós iríamos viver eternamente em comunhão com Deus, porque o nosso representante obedeceu aquilo que Deus estabeleceu com ele. De igual modo, porque Adão e Eva não obedeceu, nós sofremos as sanções do pacto. Não só Adão morreu espiritualmente, mas todos nós morremos espiritualmente. O homem, tendo se tornado pela sua queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, então uma vez que Adão peca, uma vez que o pacto é quebrado, dois estão estabelecidos, Deus e Adão, as condições do pacto foram estabelecidas e as sanções. Se quebrar o pacto, morre. Se obedecer, vive eternamente. Adão quebra o pacto, então nós agora estamos incapazes de ter vida. Por isso que Efésios diz que nós nascemos mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Percebe como é que, de certa forma, nós estamos meio que ligando a Escritura? Eu citei Efésios lá no Novo Testamento. A condição espiritual do ser humano. Isso faz sentido por causa da doutrina do pacto. Por causa da doutrina do pacto. Quando nós nascemos debaixo da sanção do fato de o nosso representante ter quebrado esse pacto com Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O pacto de obras ainda está em vigor? Ainda está valendo? O que vocês acham? As condições aí do pacto de obras ainda está valendo? Quem respondeu? Presbítero Cícero? Sim. Sim, o pacto de obras ainda está valendo. Deus não invalida as suas condições. O que não temos é condições de obedecer esse pacto. Lembra, por exemplo, que quando chega o jovem rico para Jesus, irmãos, eu não estou usando muito texto bíblico, mas percebe que eu estou citando eles, né? Porque eu entendo que vocês conhecem a história, certo, jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde para ele? O que Jesus responde para ele? Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Jesus está estabelecendo qual pacto aí? Está dialogando em que linguagem do pacto? De obras. Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos e você vai ser salvo. Você quer fazer alguma coisa para ser salvo? Só cumprir os mandamentos. E ele acha que cumpre. Ele diz: quais? Aí Jesus cita lá e diz: eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Aí Jesus mostra que não. Jesus diz: então vai, vende tudo que tens, segue-me. Se você cumpre mesmo, só vai lá, vende tudo que tem, está resolvido. E ele volta triste porque ele não tem condição de fazer isso. Mas percebe, o pacto de obras continua em vigor. Só que ele nos coloca numa condição hoje de condenados.
Adão não obedece a Deus. E quando a gente pensa em comer ou não comer do fruto proibido, tem muita coisa envolvida aí. Tem um artigo na internet, depois você joga lá que você acha. Como que os nossos pais quebraram os 10 mandamentos. Adão, ele quebra todos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o princípio moral da lei de Deus. É o resumo da lei. De certa forma, ao comer do fruto proibido, Adão está furtando. Porque o fruto pertence a quem? A quem? A Deus. Deus plantou o fruto lá. Adão não pode comer. Um dos motivos é porque não é de Adão, é de Deus. Deus dá ou não dá. E Adão furta, ele rouba. Adão matou, né? Ele sabia da sanção. Se comer, você vai morrer, você e a sua posteridade. Ele não só morre, como ele mata todos os seus representantes. Percebe como é que todos os princípios dos 10 mandamentos estão quebrados aí? Adão tem outro Deus. Porque Deus deu ordem para ele e ele prefere seguir um outro Deus que é ele próprio e a própria voz da serpente. Ele obedece um outro ser em vez de obedecer a Deus. E aí dá para você fazer tantas e tantas coisas. Adão não descansou naquilo que Deus disse que era para ser, que é o mandamento do descanso. Deus daria um descanso para Adão. Adão viveria para todo sempre em comunhão, mas ele prefere comer do fruto proibido. Então, dessa forma, você percebe como que o pacto das obras, ele continua valendo. O problema é que não tem ninguém que obedece ele. Mas se um dia alguém obedecer esse pacto, vai ser salvo. Por isso que na hora da condenação de alguém, quando a gente falou muito dos decretos e tudo mais, a razão pelo qual Deus condena alguém, Deus nunca vai dizer, eu vou condenar você porque você não foi um eleito. Deus vai condenar você por quê? Você não, né? Deus vai condenar os outros. Por quê? Porque quebraram, desobedeceram. Porque não foram santos. Não foram obedientes. As transgressões do pacto. Então o pacto está em vigor. E de certa forma toda a humanidade que não está em Cristo está somente debaixo desse pacto. As pessoas que não creram em Cristo aí fora, eles estão vivendo no mundo criado por Deus, de um Deus que não precisava fazer nada, e Deus fez um pacto, uma aliança. Deus, quando descendeu, Ele dá graça comum, Ele faz vir o sol sobre bons, sobre maus, Ele faz vir a chuva, Ele mantém essa ordem no mundo, e essa pessoa vive nesse mundo quebrando o pacto de Deus. Ele é alguém que é um transgressor do contrato. Só para a gente tentar ilustrar, e nenhuma ilustração é boa para as coisas bíblicas, né? A gente tem muita, não dá para ilustrar perfeitamente. Mas só para tentar entender um pouquinho, seria mais ou menos se você tivesse um contrato com alguém de um aluguel. Você pode morar nessa casa desde que você pague o aluguel, tanto você vai ser despojado e tudo mais, e a pessoa está aí, nunca pagou o aluguel e está vivendo aí. Uma hora vai vir o quê? A ordem de despejo. É mais ou menos isso. Aqueles que estão vivendo aí fora de Cristo, eles estão vivendo no mundo criado por Deus, quebrando a lei de Deus, já sofrendo algumas sanções desse pacto, e um dia Deus vem e os lança definitivamente no lago de fogo, porque eles são transgressores da aliança que Deus estabeleceu com o ser humano. Então o pacto de obras é importante demais ser entendido, e por isso que, por mais que o Fabiano fez uma bela aula, eu volto nele alguns momentos, porque senão a gente não entende plenamente o que Cristo fez. Quem é que conseguiu cumprir o pacto de obras plenamente? Pastor, Presbítero Cícero. Aproveitando a sua pergunta, alguns teólogos, dentro da menção pacto de obras, eles fazem referência ao pacto da graça como sendo também um pacto de obras, né? Sim. Acho que está ligado. Então é interessante lembrar isso, que tanto continua o pacto de obras para a condenação daqueles que não obedecem, como também o segundo Adão, dentro de uma obediência perfeita, ele mantém esse pacto de obras que graciosamente se estendem a nós, né? Isso. Cristo, ele cumpriu o pacto de obras por nós.
Essa é a ideia. O que Deus fez com Cristo é chamado pacto trinitário, é um pacto eterno, antes de criar qualquer coisa. E não é um pacto de obras, porque não precisou ter condescendência, era entre dois iguais. Aí, presbítero Cícero, o bonito desse pacto de Deus com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que aí é um pacto entre iguais, não precisa ter condescendência. Eles três terão condescendência para com a humanidade, entre eles é de igual. E um diz, não, eu morro, eu vou lá e morro pelo povo, eu morro pelo povo. Sim, pastor. Pode falar que de repente complementa, ou é diferente? Se for diferente... Segue a mesma linha do irmão Cícero, a questão do pacto de obras antes do pecado e após o pecado, né? Hoje nós estamos impossibilitados de cumprir o pacto de obras. Impossibilitados de cumprir, embora ele exista. Porque somos contaminados, não é isso? Isso. Pelo pecado, né? Isso. Embora ele exista, ele está em vigor, mas nós não temos condição de cumprir. O problema nosso mesmo e do nosso representante. Perfeito. Por isso que a gente não pode nunca culpar Deus, percebe? Então Deus ocupa. Não, Deus fez em uma relação que dava para cumprir. Adão que não cumpriu e nos colocou nessa condição. Mas aí, presbítero Cícero, Cristo é aquele que vai cumprir plenamente esse pacto das obras. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram uma aliança, e Cristo então vai se tornar o segundo Adão. Entre Cristo e Deus Pai, a relação estabelecida é de obras. Por isso que o que é que nos salva? Não é só a morte de Cristo, não é só a morte, é também a vida de Cristo. Jesus não poderia vir aparecer na cruz e morrer e está resolvido a nossa redenção. Jesus tem que viver debaixo da lei. Lembra que a Bíblia diz isso? Sendo homem, ele viveu debaixo da lei. Ele precisa se submeter a cumprir regras. Ele é Deus, ele é aquele que desde o início formulou regras. Mas ele vem debaixo da lei, da maldição da lei, para poder fazer aquilo que Adão não fez. Adão não obedeceu à ordem de Deus. E Cristo então obedece plenamente os mandamentos de Deus. Jesus nunca quebrou nenhum dos mandamentos. Deus o colocar numa relação de, por exemplo, de filho de Maria, filho de José, ele é um perfeito filho. Ele foi submisso aos seus pais. Ele é alguém que viveu a vida. Isso torna mais bela a obra de Cristo. Às vezes a gente só pensa na morte, né? Não, ele estava salvando eu e você desde o dia em que ele nasceu na manjedoura. Ele se tornou verdadeiramente homem, e agora debaixo de uma relação em que ele vai cumprir os mandamentos de Deus, ele vai nos resgatar. Por isso que quando Cristo voltar, aí ele morre, né? Recebe a sanção do pacto sem ter quebrado o pacto. Ele recebe morte sem nunca ter desobedecido o mandamento de Deus. O nosso segundo representante está morrendo em nosso lugar e viveu em nosso lugar. Então essa morte e vida de Jesus Cristo. Irmãos, então, por isso que entender o pacto de obras, ele é importante demais, porque vai fazer com que a gente entenda bem a obra de Cristo. Porque às vezes as pessoas dizem, poxa, Jesus foi um exemplo para nós. Ele é um exemplo, mas ele é muito mais que um exemplo. Se ele fosse só um exemplo, eu e você estaríamos condenados. Que a gente consegue imitar Jesus em tudo? Nós imitamos Cristo? Não. Se ele tivesse vindo e viver uma vida de exemplo, diga, agora siga esse exemplo e você será salvo, nós continuaríamos condenados. Ele não veio ser um exemplo, ele veio ser um representante nosso. Ele veio se colocar na nossa frente, diante de Deus, e dizer, vamos fazer então uma aliança. O que eu fizer será aplicado à minha descendência. E ele cumpre o pacto em nosso lugar. Por isso que quando ele voltar, nós não vamos e nos transformar, encontraremos com o Senhor para todo sempre, nós não vamos para uma relação de pacto de obras com Deus, nós não vamos voltar onde Adão estava. Quando Cristo voltar e nos restaurar plenamente, nós não vamos voltar para a condição inicial de Adão.
Deus não vai nos colocar em uma relação de pacto de obras com Ele. Por que não? Porque o nosso representante já cumpriu o pacto de obras. Nós vamos desfrutar da recompensa do pacto de obras. Qual que era o resultado se Adão obedecesse? Vida eterna. Como Adão não obedeceu, a gente fracassou. Mas Cristo obedeceu por nós. E quando nós seremos transformados, nós entraremos nos novos céus e nova terra, numa condição de vida eterna. Já não mais perderemos a nossa condição. Não é mais aquela situação de uma prova. Então, o pacto de obras, nesse sentido, de um pacto de que é necessário fazer algo para alcançar a recompensa, ele se cumpre plenamente em Cristo. Cristo fez isso por nós. O que nós temos agora é desfrutar disso. Percebe como que eu e você não estamos diante de Deus no nosso pacto de obras? Porque, por exemplo, quando eu e você pecamos, se nós estivéssemos num pacto de obras, o que nós teríamos sobre nós quando nós pecamos? Sermos lançados para fora. Não foi isso, Adão? Adão cometeu um pecado, foi lançado para fora. Por que eu e você não somos lançados para fora, mesmo quando nós pecamos? Porque a nossa condição diante de Deus não é baseada em nós, é baseado no nosso representante, Jesus Cristo. Ele cumpriu o pacto de obras por nós. Então nós estamos justificados. Percebe como é que diversas coisas que você ouve falar na igreja, nós somos justificados. Começa a fazer um pouco mais de sentido. Eu sei que é muita coisa. Talvez para alguns está dizendo, não estou entendendo nada que o pastor está fazendo aqui. Se você tem um pouquinho mais de tempo, você está conseguindo amarrar alguns pontos das Escrituras. O que é que estava lá no pacto de obras? Qual que é a recompensa se Adão e Eva obedecessem a Deus? Vida eterna. Está personificado em quê? Personificado lá no jardim em quê? O que era visível para Adão e Eva ver? A árvore da vida. Vai para Apocalipse 22. Olha o versículo 20, desde o capítulo 21, ele está mostrando, vi novo céu e nova terra. E aí tem toda uma descrição deste lugar. Olha agora o capítulo 22. Então me mostrou rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Lembra lá? Maldito é porque você desobedeceu. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha o versículo de número 14, olha o verso 14. Bem-aventurados aqueles para que lhes assista e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, percebe como é que eu disse que a doutrina do pacto liga as Escrituras? Gênesis 1, Deus cria. Gênesis 2, Deus planta um jardim. Deus coloca duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tem um pacto. Adão quebra o pacto. Deus proíbe o Adão de comer da árvore da vida, expulsa ele do jardim, coloca um querubim lá com espada. Não pode, é impossível ter acesso à árvore da vida. E some totalmente da Bíblia essa palavra árvore da vida. A gente quase não ouve falar dela. Aparece um pouquinho em Provérbios, mas mais com outro contexto. Depois em Apocalipse. E agora no finalzinho de Apocalipse ela volta. No último capítulo está lá a árvore da vida. Na última cena da história. E sabe como que o ser humano que estava proibido de comer pode comer? Se lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, através do segundo representante. Adão não conseguiu nos colocar numa condição de poder comer da árvore da vida. Ele quebrou o pacto. Cristo nos colocou nesta condição. Não é mais dada a árvore, diga só, se você obedecer, você vai comer. Se você desobedecer, você vai ser expulso do jardim. Não, agora não há mais maldição. Porque o nosso representante cumpriu plenamente em nosso lugar. E sim, nós iremos obedecer a Deus plenamente, porque já não há mais em nós nenhuma possibilidade de pecar,
como existia em Adão, possibilidade ou não de pecar, para que Adão pudesse ser provado neste teste e responder corretamente. Nós somos aqueles que desfrutamos da resposta de Jesus. Então o pacto de obras foi feito com Adão, ele está aí. Aquele que quiser salvar fora de Cristo, obedece o pacto de obras e será salvo. Ninguém é capaz disso. Por isso que a única forma de ser salvo é através de Cristo. E aí a confissão vai dizer desse segundo pacto. O homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Esse pacto da graça está sendo feito com quem? O pacto. O pacto. Está sendo feito com quem o pacto? Com quem? Com quem? Não, o pacto. Não estou dizendo o representante, né? O pacto como um todo está sendo feito conosco. Conosco. Cristo é o mediador desse pacto. Mas o pacto está sendo feito conosco. Tanto é assim, porque nesse pacto ele livremente oferece a quem? Aos pecadores, a vida e a salvação. Ele está oferecendo. Aqueles que pecaram, ele diz, mas tem uma solução. Tem uma solução. Você pode ser salvo. Como? Através de Jesus Cristo, que é o mediador desse pacto. E aí sim, ele vai estabelecer esse pacto com Cristo na dimensão das obras de Cristo, que é aquilo que o presbítero Cícero expôs. Mas o pacto da graça, ele alcança as nossas vidas através da mediação de Jesus Cristo. E aí o que vai ser exigido daqueles que estão debaixo desse novo pacto, o pacto da graça? É exigido alguma coisa dele. O que é exigido dele? Fé. Ninguém é salvo se não for por fé. Lembra quando perguntaram para Paulo, Paulo, o que devo fazer para ser salvo? O que ele disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele está indo em qual pacto? No pacto da graça. Ele está dizendo, creia em Cristo. É por fé, pela fé que nós somos salvos, não por obras. Lembra de Efésios? Olha como é que fica mais belo agora. Nós somos salvos pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras. Em outra questão ele está dizendo, você não consegue se salvar pelo pacto das obras, mas há um pacto que é o pacto da graça, você pode ser salvo nele. A condição desse pacto não é mais obedecer, a condição desse pacto é crer. O cristianismo é diferente de qualquer religião. As religiões dizem o que você precisa fazer para você ser salvo. O cristianismo diz daquilo que Cristo fez. Você precisa crer no que Cristo fez. Então a condição desse pacto agora é fé. É exigido daqueles a fé neste, para que sejam salvos. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida, o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Isso que é lindo. O pacto da graça não é um pacto que há chance ou não de acontecer. Porque Deus não faz só externo a nós. Jesus poderia vir nesse mundo, viver a vida, e se Deus deixar simplesmente assim, se você crê, você é salvo, nós poderíamos não crer, e a obra desse mediador poderia fracassar. Deus não fala só externo a nós. Deus enviou o Espírito Santo aos seus eleitos, aqueles que foram ordenados para a vida. Deus resolveu salvar um povo, e para salvar este povo, esse pacto é totalmente pela graça. A condição é fé, mas ele vai gerar fé em nós. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Lembra lá do pacto Pai, Filho e Espírito Santo? O Filho se prontifica a morrer, e o Espírito Santo se prontifica a trabalhar nos corações para que nós possamos crer no Filho. Por isso que é um pacto chamado de graça, não tem obra nossa aqui. Até a fé, ela é produzida em nós, é nós quem temos fé, mas ela é produzida em nós pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos gera fé, e a gente crê em Cristo.
Olha que lindo é isso que Deus fez para nos salvar, né? E aí então nós estamos habilitados a crer, ó. Nós ficamos habilitados a crer. É nós quem cremos, mas porque o Espírito Santo nos habilitou a crer. Deus fez com que o Espírito Santo fosse enviado àqueles que seriam ordenados para a vida, e eles vão crer. Dúvida quanto a isso por enquanto? Então, só voltando rapidinho, a distância entre Deus e os homens, Deus nunca se relacionaria com o homem de forma bondosa se Deus não criasse algum pacto, e Deus então fez pactos. Nesse pacto, o primeiro foi chamado pacto de obras, não que não tivesse graça, não tivesse favor de Deus, mas porque a condição para determinada coisa era a obra. O segundo pacto é chamado de graça, porque nesse pacto não há obras nossas. O que nós precisamos é crer num mediador, que é Jesus. No pacto que Deus fez com Adão, existia um mediador? O primeiro pacto de obras? Não, não existia. Adão era o nosso representante e não tinha nenhum mediador. Era Adão e Adão. Agora Deus faz um pacto conosco, mas esse pacto é feito na mediação de Jesus Cristo. Ele se torna o nosso mediador. Esse pacto da graça, então a gente deixamos de lado o pacto de obras, entramos no pacto da graça. É apresentado nas Escrituras pelo nome de quê? Testamento. Ele apresenta, esse pacto da graça, eu poderia ter feito a pergunta inicial, né? Quando é que esse pacto da graça está valendo? Muitas vezes as pessoas dizem, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento era o pacto de lei. Não. O pacto de obras só durou Gênesis 1 e 2. Desde Gênesis 3, qual que é o pacto? Da graça. É o pacto da graça. Lembra que Deus disse para Adão e Eva? O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Quem cresce nisso aqui, não é que ele ia crer que ele iria esmagar. Por que Abel eu aceito diante de Deus? Porque ele tem fé de que o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Ele não tem fé que ele mesmo esmaga. Essa fala de Deus de que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente, é um evangelho sendo anunciado, dizendo, alguém derrota a serpente por você. Creia nisso. Creia nisso. Você não é capaz de derrotar a serpente, mas alguém é. Esse já é o pacto da graça acontecendo aí. Nós chamamos isso de testamento, como que vai acontecer esse pacto. E aí sim, esse pacto da graça, ele agora vai dividir em 2 testamentos. Ele vai ser ministrado de forma diferente, embora o mesmo pacto. Quais são essas formas? Porque a ideia de testamento está ligada à morte de Cristo, que é o testador. E a herança eterna com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Então, nesse pacto existe um testamento. Cristo, ao morrer, ele deixa para aqueles que são alvos deste testamento herança. E nós desfrutamos dessa herança. Então a figura passa a ser a figura de morte nesse pacto. Tem que ter derramamento de sangue. Percebe como que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Esse pacto, no tempo da lei, então ele vai ser administrado em 2 tempos diferentes. O primeiro tempo, a confissão chama aqui no tempo da lei. Não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então existem 2 tempos dessa administração do pacto. O que nós chamamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Antigo e Novo. Mas o Antigo está dentro de qual pacto? Qual que é o pacto? Não, da graça. O pacto de obras é o pacto feito só até Adão. Moisés estava debaixo de qual pacto? Da graça. Moisés é até um assassino, gente. Como é que Moisés pode ser salvo por obras? Pacto da graça. Em qual testamento que Moisés estava? No Antigo Testamento. Mas era o pacto da graça. A forma desse pacto da graça ser administrado, no Antigo é de uma,
e no novo é de outra. Eu vou voltar nisso, tá? Aula que vem. Hoje eu quero fazer um geralzão com você. Aprendi com o presbítero Cícero isso aí. Ele fez na hora que ele foi ministrar decretos. Foi decretos, foi muito boa isso. Não estou conseguindo fazer igual ele, mas a ideia é essa, é fazer um geralzão para a gente depois olhar isso aqui bem. Isso aqui é uma parte que eu gosto muito, inclusive. E você vê às vezes no sermão, eu fazendo esses vínculos. Você diz, Cristo estava aqui, isso porque é o pacto da graça no Antigo Testamento. Como que ele foi administrado, então, nesse período do Antigo Testamento? Foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual. Onde está a Páscoa? No qual pacto? Da graça, no pacto da graça. Mas em qual testamento? No Antigo Testamento. Tinha lá uma festa de libertação da escravidão. Matava-se um cordeiro. Esta era a Páscoa. Todo ano se comemorava isso. Matava um cordeiro, crendo numa libertação. João olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Percebe como é que era uma sombra daquilo que iria acontecer? No Antigo Testamento, Deus está prometendo o que vai fazer. E Deus vai fazendo isso com figuras de linguagens, com figuras, melhor dizendo, com tipos daquilo que vai acontecer. Ele faz sacrifícios, você tem um monte de ofertas, você tem um monte de festas no Antigo Testamento, o ano do jubileu, festa das primícias e tantas outras. Você tem vários sacrifícios acontecendo. Tudo isso está dentro do pacto da graça, mas na administração do Antigo Testamento, como sinal, sombra, promessa, profecia daquilo que um dia vai acontecer. Então os crentes do Antigo Testamento, eles viviam olhando para o futuro, e dizendo, um dia nasce um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Tanto é que quando nasceu Noé, o pai dele deu o nome de Noé, dizendo, ele vai nos consolar. Será que vai ser ele que vai nos consolar? Essa esperança de que alguém vem e resolve. Aí você tem várias profecias. E aí esse pacto vai sendo tomando corpo, vai dizendo para Abraão, Abraão vai ser um descendente de Abraão. Então não adianta você procurar em qualquer lugar, é na descendência de Abraão. Chega em Davi dizendo a descendência de Davi. E assim vai acontecendo diversas coisas. A gente vai olhar isso mais nas próximas aulas. Mas é isso que é o chamado Antigo Testamento acontecendo. Tem o templo lá. Aí tem aquele templo enorme, cheio de coisas, Santo do Santo, Santíssimo Lugar. Tudo isso aponta para o aspecto da redenção que vai acontecer. A gente diz que Cristo está no Antigo Testamento o tempo todo. Lembra que o povo vai passar pelo deserto, não vai? Vai sair do Mar Vermelho, vai sair do Egito passando pelo Mar Vermelho. O mar se abre, Paulo chama aquilo de quê? De batismo, de uma nova vida. Eles vão viver no deserto, vão beber da água que vem da onde? De uma rocha. Paulo diz que a rocha era quem? Cristo. É a rocha que é a fonte de água que sedenta. Quando Jesus diz, eu sou a fonte de água viva. O povo recebe maná do céu, e eles comem e são sustentados pelo maná. Jesus vem dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Todo o Antigo Testamento passa a ser belo aos nossos olhos, quando a gente entende essa visão do todo, do todo. Interessante, que às vezes parece um pouco abstrato, só teoria, mas tem total implicação prática isso. Total. Até para os irmãos entenderem. Então, por exemplo, se a gente não crê nisso, muda o nosso batismo, muda a profecia de Israel, muda a circuncisão. Muda tudo. Né? Muda tudo. Por exemplo, Por que os que a gente batistas batiza reformados. criança? Está aqui, na doutrina do pacto. Deus faz pacto. Deus faz pacto. Mas é lindo, é por isso que nós chamamos a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, como não uma doutrina apenas. É melhor chamar de teologia do pacto até. Porque é a que dá base para todas as outras. As outras são grudadas nela. Né? Não é uma doutrina solta, mas sim grudada. Ok, então vamos fechar aqui. Então essa foi a forma do povo judeu. Eu vou voltar aqui. Esse aspecto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho.
sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão. Por isso, irmãos, você não pode querer ter hoje profetas como existia no Antigo Testamento. Você está querendo voltar para a sombra. Por que hoje não tem profeta, pastor, igual tinha no Antigo Testamento? Lá era uma sombra. Hoje as coisas são realidades, são diferentes. Do Cordeiro Pascal e de outros tipos e ordenanças dado ao povo judeu. Tudo fazendo o quê? Prefigurando Cristo que havia de vir. Se nós lermos o Antigo Testamento e não vermos Cristo lá, nós estamos perdendo o propósito para o qual foi feito. Isso vale até mesmo para as nossas aulas de escola dominical para com crianças. A gente não pode contar a história de Abraão, de Davi, ficando só neles, só no aspecto moralizante. Tem muita coisa que podemos aprender da conduta deles. A gente precisa ver neles Cristo. O que é que eles estão fazendo aqui que representa Cristo? Não tem Davi lutando com Golias? Davi está lá lutando com Golias, derrubou Golias. Aí você diz, nossa, vamos pregar, como derrubar o seu gigante? Você é o Davi que vai lutar contra Golias, vai dar tantas pedradas no Golias, uma pedra da fé, uma pedra de não sei o quê. Não faz sentido nenhum isso. Essa história está mostrando uma coisa. Quem é que venceu aquela batalha? Israel, não foi? Quem lutou? Davi lutou. Israel venceu. Eu e você somos quem? Não o Davi. Quem é o verdadeiro filho de Davi? Jesus. Eu e você somos os israelitas lá, que estavam do lado lá, medroso de doer, que depois diz, ganhamos, vencemos, porque o nosso representante venceu por nós. Quem derrubou o gigante da nossa vida, que era Satanás, foi Jesus. Jesus venceu o gigante por nós. E nós desfrutamos dos despojos da vitória. Então são as sombras que apontam para lá. Reconheceu isso. Davi sabia, eu luto em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, melhor dizendo. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, tinha o Espírito Santo agindo, foram suficientes e eficazes. Para quê? Instruir, edificar os eleitos na fé, do Messias prometido. Essas coisas nunca salvaram, nunca um sangue de animal salvou. Só foi perdoado dos pecados aqueles que ofereciam o sacrifício, crendo de que um dia um descendente da mulher esmaga a serpente. Isso aqui eu faço obedecendo. Aí essa pessoa era perdoada. Os outros era só mais um mecanismo religioso. Foram suficientes e eficazes para instituir os Messias prometido. Por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Chama-se Antigo Testamento. Então, quem salvou Davi? Jesus. Quem salvou Abraão? Jesus. Todos esses personagens foram salvos por Jesus. Quem é o representante deles lá no pacto de obras? Cristo. Lá, quando Cristo vai morrer na cruz do Calvário, vai aplicar a obra de salvação para eles lá atrás. É isso que a Bíblia diz, que Moisés trocou a glória do Egito pelo opróbrio do povo de Deus, porque ele contemplava Cristo. É isso que diz que Abraão viu o dia de Jesus. Jesus dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas aí nós temos o Evangelho. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, quando Cristo veio, nasceu, a promessa se cumpriu. A substância, vamos ler? A substância, as ordenanças pelo quais este pacto é dispensado, são. Como que este pacto agora, quando Cristo veio, como que ele é dispensado sobre nós? Vai ser através de sacrifícios? Não. Vai ser através de circuncisão? Não. Vai ser através da Páscoa? Não. Agora tem uma outra forma, desde que Cristo nasceu. Quando que é? Desde quando Cristo morreu, melhor dizendo. Quais são? Pregação da palavra. Deus instituiu isso, que nós preguemos a palavra. E a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. É um meio que Deus tem de ministrar a graça daquele pacto sobre nós. E a administração dos sacramentos, do batismo, da ceia. Batismo substitui qual ordenança lá do Antigo Testamento? Circuncisão. E a ceia substitui qual? Páscoa.
Então nós temos uma Páscoa? Temos, é a ceia. Não a Páscoa uma vez no ano, a Páscoa da morte de Cristo. Por essas ordenanças, posto que, vamos ler, poucas em número, administrada com mais simplicidades e menos glórias externas, é bem mais simples do que era no Antigo Testamento. O pastor não tem veste sacerdotal, sei lá, o representante de Deus tinha uma veste sacerdotal. Nós não temos diferença nenhuma. O pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, não mais a nação de Israel, mas a todas, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça, não há dois pactos, não há um pacto da graça. Não, há um só pacto, diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Resumindo, Deus não precisava fazer pactos. Deus não precisava ter bondade nenhuma, mas ele teve, então ele fez pacto. Primeiro pacto ele faz com Adão, chamado pacto de obras. Obedece e você vai ter vida eterna. Se não obedecer, morte eterna. Adão quebra esse pacto. Esse pacto continua em vigor, porque todos são descendentes de Adão. Mas Deus faz um outro pacto, o pacto da graça. Através da mediação de Cristo, ele diz, agora se você crê em Cristo, você pode ser salvo. Cristo, na relação com Deus, ele cumpre plenamente todas as exigências. E ele é aquele que cumpre o pacto de obras lá atrás por nós. Ele se torna um representante muito melhor do que Adão. Esse pacto acontece desde Gênesis 3, desde o pecado. Só que ele acontece de duas formas. Primeiro, apontando para o futuro. E segundo, olhando para o passado. Apontando para o futuro é chamado do Antigo Testamento. Você tem promessas, profecias, tudo apontando para lá. Rituais. Nós estamos no Novo Testamento, a gente olha para trás aquilo que Cristo fez. Mas o pacto é o mesmo pacto que salvou Abraão, nos salva. Irmãos, eu vou voltar, como eu disse, eu quis fazer um todo, e aí eu vou trabalhar um pouco mais essas duas dispensações, Antigo e Novo Testamento, para a gente tentar entender melhor. Pastor, para vivermos eternamente, vamos ter que comer do fruto da árvore da vida? Sim, no sentido de que ela é sacramental. Não é poder na própria fruta, não é essa a ideia. Nenhum dos sacramentos tem poder por si só. Mas ela é o símbolo de que nós podemos viver eternamente. Nesse sentido, sim. Mas a forma como nós comemos dela é através de Cristo, né? É através de Cristo. É a recompensa da obediência pelo pacto das obras. Essa é a ideia. O fruto da árvore da vida é a recompensa pela obediência do pacto de obras. Você diz, mas eu não obedeci esse pacto. Você não, mas Jesus sim. Então você pode comer dele por causa de Cristo. Tem um escritor que diz que a humanidade está pendurada em dois cabides. Um cabide é Adão e o outro é Cristo. Ou você está em Cristo ou você está em Adão. Não tem como você não estar em nenhum dos dois. Se você está em Adão, você está condenado. Por isso que todos nós precisamos de Cristo. De Cristo. Nós pregamos sempre Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, vamos então encerrar o nosso estudo. A doutrina da aliança ela é linda e nós vamos voltar a ela, tentando ver com mais detalhes agora essa ideia de Antigo Testamento, Novo Testamento, no próximo domingo, se Deus assim permitir. Vamos colocar de pé. Deus, obrigado porque o Senhor está em aliança conosco. Isso já é benevolência do Senhor do início ao fim. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre. O Senhor jamais vai desamparar o seu povo, não porque o seu povo merece. Ao longo da história, o seu povo tem virado as costas para o Senhor tantas vezes. Mas a aliança do Senhor estabelecida não pode ser quebrada. Obrigado porque essa aliança é fruto do teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor fez se representar nessa aliança. E o Senhor fez com que nós fôssemos representados por uma pessoa da própria Trindade. E essa pessoa se encarnou. E essa pessoa é o teu Filho, Jesus Cristo. Ele se tornou verdadeiramente homem, para que pudesse mediar essa relação. E nós pudéssemos, neste momento, poder falar com o Senhor como um pai. Mesmo tendo quebrado tantas vezes os teus mandamentos, nós podemos saber que o Senhor não está irado conosco. Porque um dia o Senhor esteve irado com o nosso representante, Jesus Cristo.
e sobre ele caiu todas as maldições do nosso pecado. Obrigado porque isso foi uma obra de graça, uma obra de amor dentro da própria Trindade. Obrigado, ó Deus, porque este pacto se manifestou a nós, não apenas externamente, sendo anunciado aos nossos ouvidos, mas ele foi falado dentro do nosso coração. O Senhor nos atraiu a Ti com o Teu Santo Espírito. Foi este Teu Santo Espírito que nos mostrou a beleza do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E obrigado, ó Deus, porque nós podemos desfrutar deste pacto e beber das coisas deste pacto. Nós podemos ouvir a Tua voz através da pregação da palavra. Nós podemos comer do Teu corpo e beber do Teu sangue através dos sacramentos. E nós podemos, ó Deus, saber que um dia nós viveremos em um mundo sem pecado. Poderemos viver eternamente contigo, porque nós temos livre acesso à árvore da vida, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.